é engraçado que os fenômenos ufológicos estão por toda parte, né? A NASA desenvolveu projetos secretos. Nós tivemos contato com cientistas, com físicos, trouxemos ao Brasil Hynek, Allen J. Hynek, grande astrofísico americano que participou do projeto Blue Book, do projeto Livro Azul, na década de 60 nos Estados Unidos. E nós trouxemos ele em congressos aqui no Brasil. Então o fenômeno UFO é um fenômeno estudado, não só por todos os governos mundiais, mas também pelo governo brasileiro, que tem um material farto de informações sobre esse tema. No entanto, para os governos, isto é top secret, isto é secreto, ok? E a ciência, então? É muito interessante quando você vai consultar cientistas, você vai em programas de televisão principalmente, né, quando se convida um astrônomo, se convida um físico para falar sobre o assunto, e grandes nomes da ciência, não só da ciência nacional aqui, mas também americana, inglesa, quando vai falar sobre esse tema, eu sinto muito, é uma lástima, provando que esses indivíduos não sabem absolutamente nada sobre o tema, nada sobre o assunto. Eu vou contar um exemplo. Uma certa vez, eu estive em um programa de televisão, fazendo um debate sobre o tema ufológico, né? E convidaram um astrônomo, né, para debater o assunto com a gente. E é óbvio, todo astrônomo, geralmente, ele é muito cético no assunto, não acredita em nada sobre o tema, né? E aí, quando ele começou a argumentar, aqueles argumentos dele, eu não vi nenhuma revista científica, astronômica, não vi nenhuma informação nos meios científicos que eu frequento sobre esse tema, papati, patatá, essa coisa toda, né? Aí eu olhei para ele e fiz a seguinte pergunta: poxa, você fez alguma pesquisa na sua vida sobre ufologia? Ele não. Por acaso você já participou de algum congresso, de algum encontro de ufologia aqui no Brasil? Porque eu nunca te vi. Já participei em quase todos os grandes congressos, até internacionais, de ufologia sobre esse tema, onde muitos e centenas de pesquisadores pelo mundo apresentam trabalhos fantásticos, apresentam pesquisas fantásticas. Eu nunca te vi por ali. Mas eu não participo. Então, como que você se acha numa autoridade para falar sobre o tema, para falar sobre o assunto, e principalmente numa rede nacional de televisão? É aquela velha história, você não fez nenhuma pesquisa, você não sabe nada sobre o assunto. Você pode ser um bom astrônomo, você pode ser um bom cientista, focado nas pesquisas astronômicas, nas pesquisas astrofísicas, do qual você é especialista. No entanto, na área ufológica, você não sabe nada, você não fez pesquisa alguma, né? Você tem a informação subliminar ou subjetiva da mídia e tudo mais. Porque nós sabemos que todos os grandes cientistas que foram fazer uma pesquisa séria sobre o tema, que foram a fundo neste assunto, todos se convenceram da realidade desse fenômeno. Então é muito importante que nós saibamos que não é porque vai um cara na televisão que tem um rótulo de cientista, que tem um rótulo de uma certa autoridade, que ele está preparado para falar sobre o tema, para falar sobre o assunto. Então nós devemos ter muito cuidado, né, em ouvir certas opiniões de certos cientistas que andam pela internet aí, de certos pesquisadores que andam pela internet. Até o famoso físico inglês, né, Stephen Hawking, quando vai falar sobre o tema ufologia, discos voadores, a presença extraterrestre aqui, é uma lástima. Com todo o respeito que nós temos pelo cientista Stephen Hawking, pela sua vida, pela sua obra como cientista, como cosmólogo, né, como especialista em cosmologia, em teoria sobre buracos negros e tudo mais, mas no âmbito da ufologia,
ele é um zero à esquerda, né? Ele não tem informação nenhuma sobre o assunto, não fez nenhuma pesquisa profunda sobre o assunto, não foi a campo, né? Então esses cientistas, eles ficam num círculo muito fechado de amigos dentro da universidade e não vão a campo fazer uma pesquisa, eles não vão fazer uma pesquisa profunda. Então as suas informações são informações muito restritas. E o governo adora isso, sabe? As autoridades militares, o serviço secreto de todos os países adoram quando um cientista fala esse tipo de bobagem na mídia, na televisão, desacreditando essa fenomenologia que é extremamente real, extremamente intensa, desde tempos imemoriais em nossa Terra, em nosso planeta, né? Então é muito importante que todos nós possamos compreender que os nossos irmãos extraterrestres estão presentes constantemente aqui na Terra e de uma maneira muito sui generis, né? E o que nós vamos comentar daqui a pouco. Por exemplo, vamos agora analisar então os grandes encontros, os grandes congressos de ufologia pelo Brasil, que reúne centenas de ufólogos, em sua maioria, ufólogos com uma visão materialista do fenômeno. Raros são a presença de alguns ufólogos, de alguns pesquisadores que possuem uma natureza ou uma experiência ou uma visão mais transcendental ou espiritual do fenômeno em si. Então, o que dizer? Então nós temos numa divisão, se você assiste os programas ligados à ufologia, no History Channel, né, nos Discoveries da vida, e você vai ver esses documentários, todos olhando e tentando analisar o fenômeno de uma visão extremamente materialista do fenômeno, né? O fenômeno sempre é analisado de uma ótica casuística, tentando encontrar respostas na visão materialista de mundo. Então o que acontece? Todos esses programas ficam extremamente limitados com relação à informação de quem são os ETs, quais são os seus interesses na Terra, não é verdade? Todas aquelas dúvidas permanecem, aquele seriado Alienígenas do passado, se discutindo a presença extraterrestre ao longo da história, desde a pré-história humana, né? A discussão dos Anunnakis, né? Toda essa questão de Nibiru e os Anunnakis, aquela visão extremamente materialista do ET. Ou seja, aquele ET que vem para a Terra, morre e deixa seus corpos aí. Sabe essa coisa bastante primitiva sobre a visão da vida, do mundo? Por que o professor Laércio critica tudo isso? Não é que eu critico isso, eu acho isso muito primário na ufologia. O ufólogo que entra a fazer uma pesquisa na ufologia, o que acontece com ele? Depois de alguns anos, ele percebe a mesmice na ufologia, ou seja, não há novidades, não há respostas. E ele não consegue entender que, para se avançar na ufologia, é necessário que você desenvolva teorias mais profundas sobre a própria natureza humana para você entender a própria natureza dos extraterrestres e a sua missão na Terra.